Lucas capítulo 19, o texto nos diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entremente, Zaqueu, no momento do jantar, se levanta e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este aqui é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O texto de Lucas, capítulo 19, trata da história de um judeu publicano, prestador de serviços para Roma. Ele era o maioral de todos os publicanos e ele era rico. E Zaqueu certamente ouviu falar de Jesus e de forma curiosa procurava ver quem era Jesus. Mas 2 coisas foram um grande obstáculo para Zaqueu. A primeira foi a multidão, que se acotovelava em aglomeração, impedindo que Zaqueu se aproximasse. A outra era o seu tamanho. Por ele ser de baixa estatura, ele ficou em desvantagem, não podendo ver quem era Jesus. Imediatamente ele imagina que se ele subisse numa árvore, poderia vê-lo. Então ele calcula por onde Jesus passaria e imediatamente ele sobe numa árvore. Mas de forma surpreendente, Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e ele que chama por Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir na sua casa. O que nós aprendemos aqui é que não era Zaqueu que estava à procura de Jesus, ansioso em vê-lo, mas era Jesus que foi à procura de Zaqueu. Foi Jesus que foi à procura dele. Jesus não passou lá por acaso. Jesus não chamou ele pelo nome por acaso, mas Jesus foi até aquele lugar à procura de Zaqueu. E diz: hoje eu vou na sua casa, então se apresse, eu tenho pressa, eu tenho pouco tempo. O que é que te impede de ver Jesus? Qual é a multidão que te atrapalha ou te distancia de Cristo? Os seus pecados, os problemas externos são a multidão. O que é que está externamente impedindo você de encontrar com Cristo? Zaqueu tinha um outro problema, que era o seu tamanho. O que é internamente o empecilho, o obstáculo para que você veja Jesus? Zaqueu tinha um problema com a multidão e com o problema do seu tamanho. Mas ele não mede esforços, porque ele tinha muita vontade de ver Jesus. Então ele sobe numa árvore, ele faz um sacrifício. Na vida, para que nós encontremos o Senhor, nós temos que nos esforçar, temos que fazer algum sacrifício. E Zaqueu faz, mas para sua surpresa, ele descobre que não era apenas ele que queria ver, mas Cristo que estava à sua procura. Muito mais do que a tua vontade de encontrar Jesus, é o plano perfeito de Deus em te resgatar. É encontrar você primeiro. Jesus que está à tua procura e quer entrar na sua casa. Portanto, abra o teu coração. Zaqueu, quando abre o coração e as portas da sua casa, ele é constrangido pela presença de Jesus.
porque a presença de Jesus, quando entra na nossa casa, o seu perfume, o seu amor irrefragável contagiará os ambientes da nossa mente, da nossa alma e tomará conta da nossa vida. Constrangido pela presença de Jesus, Zaqueu se arrepende dos seus pecados e ali subitamente diz: eu dou metade dos meus bens para os pobres, e se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A presença de Jesus nos leva ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. A presença de Jesus nos leva a consertar os nossos erros. A presença de Jesus nos traça o caminho da reconciliação. Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa. Quando alguém se arrepende de verdade dos seus erros, dos seus pecados e recebe Jesus na sua casa, a salvação também alcançará toda a sua família. Jesus disse: porque este também é filho da promessa, é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nesta vida, a única coisa boa desta vida e deste mundo é que ele é passageiro. E ainda bem que Zaqueu descobre isso a tempo. A palavra de Deus é tudo naquele momento para Zaqueu. E ele se sente honrado, privilegiado por receber Cristo na sua vida. Moody disse: ou a Bíblia, esse livro, o afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Mas a presença de Cristo levou Zaqueu, e as palavras de Cristo levaram Zaqueu a se afastar do pecado e se render aos pés de Cristo. O que te impede de encontrar Jesus? Qual é a tua multidão de pecados? Qual é o teu sentimento de pequenez, de inferioridade? Quais são os complexos que você carrega que impedem você ter uma vida feliz? Zaqueu era um homem cheio de complexos, mas tudo muda quando ele é achado, porque Cristo foi ao seu encontro. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar. E assim como Zaqueu, que nós recebamos com alegria em nossa casa. Que Deus te abençoe.